Em algumas fontes, ela é descrita como um demônio, em outras, ela é um ícone que se tornou uma das divindades mais sombrias dos pagãos. Lilith é um dos espíritos femininos mais antigos conhecidos do mundo. Suas raízes vêm do famoso épico de Gilgamesh, mas ela também foi descrita na Bíblia e no Talmud. Na tradição judaica, ela é o demônio mais notório, mas em algumas outras fontes ela aparece como a primeira mulher criada na Terra. De acordo com a lenda, Deus formou Lilith como a primeira mulher. Ele fez isso da mesma forma que criou Adão. A única diferença era que no lugar de pó puro, ele também usava sujeira e resíduos. Tradicionalmente Lilith significa a noite, e está relacionada a atributos ligados aos aspectos espirituais da sensualidade e liberdade, mas também ao terror. Nesse vídeo de hoje, falaremos de Lilith, a rainha dos demônios, a divindade sombria e a deusa do sexo. Mas antes, já deixe aquele like padrão no vídeo, compartilhe, porque assim vocês já me ajudam por demais, e a sua inscrição e o sininho fica por conta da casa. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos ao canal Estúdio de Histórias. O antigo demônio dos Sumérios. O nome de Lilith vem da palavra suméria Lilitu, que significava um espírito do vento ou um demônio feminino. Lilith foi mencionada na Tábua 12, da Epopeia de Gilgamesh, um famoso poema da antiga Mesopotâmia datado de não mais tarde que 2100 a.C. Se vocês quiserem um vídeo sobre Gilgamesh, comentem na seção dos comentários. Bom, a tabuinha foi adicionada ao texto original muito mais tarde, em 600 a.C., em suas traduções assírias e acadianas posteriores. Ela aparece em uma história mágica, onde representa os galhos de uma árvore. Ela é descrita com outros demônios, mas os pesquisadores ainda discutem se ela era um demônio ou uma deusa das trevas. Ao mesmo tempo, ela apareceu nas primeiras fontes judaicas, por isso é difícil descobrir quem a mencionou primeiro. No entanto, é óbvio que desde o início de sua existência, nos textos ela estava relacionada à feitiçaria suméria. No Talmud babilônico, Lilith foi descrita como um espírito sombrio com uma sexualidade incontrolável e perigosa. Dizem que ela se fertilizou com esperma masculino para criar demônios. Acredita-se que ela seja mãe de centenas de demônios. Lilith era conhecida na cultura dos hititas, egípcios, gregos, israelenses e romanos também. Em tempos posteriores, ela migrou para o norte da Europa. Ela representava o caos, a sexualidade, e dizia-se que lançava feitiços nas pessoas. Sua lenda também está relacionada às primeiras histórias sobre vampiros. A esposa do Adão bíblico. Lilith aparece na Bíblia, no livro de Isaías capítulo 34:14, que descreve a desolação do Éden. Desde o início, ela é considerada um espírito diabólico, impuro e perigoso. O livro Gênesis Rabá a descreve como a primeira esposa de Adão. De acordo com o livro, Deus criou ela e Adão ao mesmo tempo. Lilith era muito forte e independente, e queria ser igual a Adão. Ela não aceitava ser menos importante do que ele, e se recusava a se deitar abaixo de Adão para a cópula. O casamento não deu certo, e eles nunca encontraram a felicidade. Como Robert Graves e Rafael Patai escreveram no livro Os Mitos Hebraicos. O livro diz: Adão reclamou com Deus, foi abandonado por minha ajudante. Deus imediatamente enviou os anjos Senoi, Sansenoi e Semangelof para buscar Lilith de volta. Eles a encontraram ao lado do Mar Vermelho, uma região repleta de demônios lascivos. Volte para Adão sem demora, disseram os anjos, ou nós o afogaremos. Lilith perguntou: como posso voltar para Adão e viver como uma dona de casa honesta, depois da minha estadia ao lado do Mar Vermelho? Eles responderam: será a morte se recusar. Como posso morrer? Lilith perguntou novamente: quando Deus me ordenou que tome conta de todas as crianças recém-nascidas, meninos até o 8º dia de vida, o da circuncisão, meninas até o 20º dia. No entanto, se alguma vez eu vir seus 3 nomes ou semelhanças exibidos em um amuleto acima de uma criança recém-nascida, prometo poupá-lo. Para isso eles concordaram, mas Deus puniu Lilith, fazendo 100 de seus filhos demônios morrerem diariamente, e se ela não pudesse destruir um bebê humano, por causa do amuleto angelical, ela se voltaria maldosamente contra o seu próprio. Desde então, para proteger os recém-nascidos da influência de Lilith, seria necessário colocar amuletos com o nome dos 3 anjos: Senoi, Sansenoi e Semangelof.
Devido aos mal-entendidos e decepções relacionadas a Lilith, Deus decidiu criar uma segunda esposa para Adão, que foi a Eva. Eva então teria sido criada a partir de Adão. Outra interpretação diz que ela, Lilith, juntou-se aos anjos caídos quando se casou com Samael, que tentou Eva, ao passo que Lilith tentou a Adão e os fizeram cometer adultério. Desde então o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade, filhos do adultério de Adão com Eva, pois mesmo abandonando seu marido, ela não aceitava sua segunda mulher. Ela então passou a perseguir os homens, principalmente os adúlteros, crianças e recém-casados para se vingar. Outras histórias referem-se a ela como surgida das trevas ou como um demônio do mar e não como igual ao homem. Um ícone para pagãos modernos e feministas. Lilith também é considerada um dos arquidemônios, símbolo da vaidade. Hoje em dia, Lilith se tornou um símbolo de liberdade para muitos grupos feministas. Com o aumento do nível de escolaridade, as mulheres começaram a entender que podiam ser independentes, então começaram a procurar símbolos de poder feminino. Ela também passou a ser cultuada por alguns seguidores da religião pagã, que são a Wicca, que foi criada na década de 1950. Esse apelo foi reforçado pelos artistas, que a tomaram como musa. Ela começou a ser um motivo popular na arte e na literatura por volta do período renascentista, quando Michelangelo a retratou como meio mulher e meio serpente. Ele a apresentou ao redor da árvore do conhecimento e aumentou a importância de sua lenda. Com o tempo, Lilith tornou-se mais atraente para a imaginação de artistas masculinos como Dante Gabriel Rossetti, que criou sua imagem como ser um feminino mais bonito do mundo. O autor de As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, se inspirou na lenda sobre Lilith na criação da feiticeira branca. Ela era linda, mas perigosa e cruel. Ele mencionou que ela era filha de Lilith e que ela estava determinada a matar os filhos de Adão e Eva. O nome de Lilith aparece como um programa nacional de alfabetização em Israel, e o título de uma revista feminina judaica. O antigo demônio feminino lendário sumério é um dos tópicos mais populares na literatura feminista relacionada à mitologia antiga. Vou deixar uma playlist aqui no card que talvez vocês também gostem. Agora me diz, o que achou desse vídeo? Não deixe de comentar, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo do canal. Até mais!